marcadores de linha, os depósitos de adubo, os depósitos de sementes, as rodas compactadoras, rodas de profundidade, discos de cortes duplos de sementes, as rodas de tração e os discos de corte duplo de adubo. O marcador de linha permite que durante as passadas de ida e volta da semeadora, o operador utilize os riscos feitos no chão como guia e que mantém o espaçamento entre linhas uniformes. O marcador é constituído de barras telescópicas articuladas que têm em suas extremidades dois discos côncavos que marcam ou riscam o chão. O depósito de adubo tem a finalidade de armazenamento do adubo. É fabricado em polietileno e normalmente fica posicionado na parte dianteira da semeadora. O depósito de sementes é um recipiente de armazenamento da semente. Esses reservatórios são fabricados em polietileno, o que possibilita que a temperatura interna seja mais adequada ao armazenamento das sementes, podendo ser caixas do tipo individual, caixa suspensa ou caixa central. As rodas de profundidade têm a função de controlar a profundidade de deposição das sementes no sulco, de modo que ocorra uma emergência uniforme das plantas. O limitador de profundidade é constituído por duas rodas, que estão acopladas à linha de semeadura. Já as rodas compactadoras normalmente utilizam formato em V, com duas rodas para o fechamento e a compactação lateral do sulco, promovendo a expulsão do ar e um maior contato entre o solo e a semente. Os discos de corte duplo de sementes têm a função de cortar a palhada sobre o solo e, ao mesmo tempo, facilitar a abertura dos sulcos para o recebimento da semente. As rodas de tração são os rodados que transmitem o movimento circular para o deslocamento do implemento. O rodado tem a função de suportar o peso da semeadora e promover o acionamento do dosador de fertilizante e semente. Já os discos de corte duplo dos adubos têm a função de cortar a palhada e abrir os sulcos para a deposição do adubo. A intenção desse vídeo é mostrar a regulagem de uma semeadora de verão e mostrar também a importância de uma boa regulagem, que consequentemente dará ao produtor uma boa produtividade. No mercado, tem diferentes formas e tamanhos de sementes, e quando nós vamos trabalhar com uma máquina que a forma de distribuição é através de discos, nós precisamos escolher o disco adequado em função da semente que nós temos. E é necessário que a cada plantio seja feita uma nova regulagem, porque nem sempre o produtor compra a mesma semente. Aqui tem alguns tipos de discos. Esse disco aqui, por exemplo, ele tem o furo oblongo, que é usado para sementes um pouco mais compridas, como a semente de feijão. Aqui é um disco redondo, um disco duplo de sementes usado para sementes menores, como por exemplo a semente de soja. E esse tem a forma redonda, mas com o diâmetro maior. Então, sempre tem que se atentar ao uso de um disco adequado de acordo com a semente que se vai utilizar. Eu peguei uma amostra do grão da cultura que foi implantada para testar no disco. E quando o grão é colocado aqui, dá para perceber, num primeiro momento, se esse disco é adequado para o plantio ou não. Quando é feito isso e levanta o disco, todas as sementes caem. Então, isso indica que o disco é adequado. Após verificar se o expulsor está funcionando, é posto o disco selecionado. E aí a gente pode perceber que o rolete está expulsando uma possível semente que possa ficar presa no disco. Depois é colocado o anel. Nesse caso aqui ele é de 3 milímetros, conforme a espessura indicada no disco. Depois é fechado o depósito e verifica se o disco está girando livremente, pois é importante que isso aconteça para que não tenha problema na distribuição de semente. Umas contas, como nós estávamos regulando, até para mostrar para vocês aí, a nossa cultura de verão, o que acontece? O que acontece? O pessoal usa geralmente um espaçamento
de 45 a 50 para plantar, né, as culturas de verão. Tanto soja, tanto milho, é 45 e 50. Algumas exceções tem de produtor plantar de 70, 80 por a plataforma dele ter esse espaçamento e não poder colher. Ou a própria ensiladeira para fazer silagem pega de 80. Mas pensando em produtividade e questão, os espaçamentos menor aí, menor a gente diz pensando no verão de 45 e 50, você saiu melhor até na produtividade, conforme o espaçamento. Até porque você tem um pouco mais de planta, né? Distribuídas uma distribuição melhor, que se fosse um espaçamento maior. Até porque ela vai ter mais competitividade nutriente, na minha opinião, pensando num espaçamento de 80, que ela vai ficar um pouco a distribuição mais junta. A população pode até ficar a mesma, mas enfim, a distribuição da planta vai ficar diferente. Mas enfim, no milho, o adubo, vamos dar um exemplo, se eu quero largar 500 kg de adubo por hectare no milho, né? E eu quero largar 80 mil plantas, uma recomendação no milho ali que recomenda 80 mil plantas. Tá, beleza, o espaçamento que o produtor quer plantar é de 50 centímetros. Lembrando assim, até coloquei uma observação, a profundidade ideal para o milho ali é de 3 a 5 centímetros. Então a plantadeira também, depende da plantadeira, quase todas elas têm um sistema de regulagem ali na questão da profundidade. Isso é muito importante também para a questão da germinação da planta. Então vamos pensar assim, quase todo mundo sabe que um hectare tem 10 mil metros quadrados, né? Então eu pego 10 mil metros quadrados que é o hectare, divido por 0,50 que é o meu espaçamento que eu quero, né? Vai dar 20 mil metros lineares. Então eu pego os 500 kg de adubo, divido por 20 mil, me dá 0,025 kg por metros lineares. Ou seja, nenhum metro linear. Mas a minha regulagem ali, como vocês podem ver, é 20 metros. É a mesma coisa que eu fosse percorrer, pegar a lavoura ali, que está plantada a ver, e percorrer 20 metros e medir, sabe, quanto eu queria cair de adubo. Pensando assim, né? Então, como é 20 metros... Como é 20 metros ali que eu percorri, eu faço vezes 20. Eu preciso 500 gramas. Quando eu ir fazer a regulagem, para mim saber que está caindo 500 kg, eu preciso que caia em 20 metros 500 gramas, no espaçamento de 0,50. E a semente é assim. A semente você pode fazer assim, 80 mil sementes, que é recomendado, do híbrido, dividido por 20 mil, que é os metros lineares, 4 sementes por metro daria 80 mil plantas. Da mesma forma, em 20 metros. O que eu posso fazer na semente? Eu poderia pegar, ir naquela área ali, medir 20 metros com uma trena, e marcar e contar a semente, quantos caiu. Daí é bem facinho, não tem erro. Eu fiz um outro exemplo pensando no soja também. Pensando no adubo, 400 kg de adubo por hectare. O standard de plantas que a variedade pede na região, diferente, né? São 260 mil plantas. No espaçamento, eu fiz um espaçamento até para mudar um pouco o conceito, de 45 centímetros. Uma germinação da semente de 96, uma sobrevivência de 96 e uma platinagem de 4%, que geralmente muita gente, próprios técnicos, agrônomos, produtor, na hora de fazer a regulagem da plantadeira não leva em conta essa situação, que são muito importantes. Essa situação aí você pode deixar de ter quantas plantas, de quanto adubo a menos às vezes, pensando nas plantas, quantas plantas a menos, né? Então vamos pegar assim, ó, o adubo. Eu fiz a mesma coisa que lá em cima, eu fiz 10 mil metros quadrados, que é um hectare, e dividi por 0,45, não por 0,50 que nem está ali em cima. Então me deu 22.222 metros lineares que eu vou ter nessa área, nesse hectare. Dividir 400 kg por os metros lineares me deu 0,18 por metro linear. Entendeu? Vezes 20 metros, que é os 20 metros que eu percorri com a plantadeira. Vai dar 0,36 kg ou 360 gramas. Geralmente na prática 360 gramas é mais fácil de regular, né? Então teria que cair 360 gramas num espaçamento de 45 para dar os 400 kg de
adubo por hectare. Beleza? Semente. O standard de planta é 260 mil sementes. Eu divido pelo número de metros lineares que eu tenho, que é 22.222,22, vai me dar 11,7 plantas por metro linear, sem eu contar a germinação, a sobrevivência. Muita gente não leva em conta isso aí. Então o que eu peguei? Eu peguei 11,7 e dividi pela média dentre a sobrevivência e a germinação, que é 96%, transformei 0,96, deu 12,19 sementes por metro. Mas então, o que eu tenho a mais? Na hora da platinagem eu perdi 4%. Então eu vou somar esses 4%, 12,19 mais 4%. Então eu teria que largar 12,68 plantas por metro linear de soja, para dar a regulagem certa. Tá, vamos para outra parte. Tem outra parte aqui que tem. Só um minutinho, deixa eu só achar aqui a folha. Tá aqui ela. Então vamos pensar assim. Das funções que eu falei ali também, as rodas, deposito o adubo embaixo, a botinha ali, deposito o adubo embaixo do sulco, né? Já tinha falado. Os discos desencontrados faz depósito da semente e solo, rodas compactadas, impede a bolsa de germinação, né? E daí você pega, vamos pensar assim, mas eu fiz uma regulagem na minha movida, na minha motora ali, tá? Na verdade eu fui pegar a plantadeira, vou dar um exemplo. Fui pegar a plantadeira, ela veio com uma regulagem, eu já tava assim, com uma 30 por 15. 30 na motor e 15 na movida. 30 na motor e 15 na movida. O que acontece? A relação entre uma e outra é 2. Então tem uma regrinha de 3 que a gente faz no campo, pra gente ver qual a relação ideal para cair aquela quantidade que eu tô querendo, né? Então o que acontece? Se a relação 2 caiu 400 gramas, mas eu quero que caia 225 gramas. A relação certa teria que ser 1,125, a relação ideal. Então o que eu faço? Eu faço 1,12, 30 dividido por 1,12, que é a relação ideal. Eu teria que mudar aqui, ó, de uma relação 30 na motora, 15 na movida, por uma 30 por 27, porque 26,66 não vai ter. Eu mudando 30 por 27 vai cair os 225 que eu quero. É só um exemplo, tem várias formas de regulagem. Você vai pesando conforme for, mas uma forma mais ideal de você fazer seria dessa forma aí de uma relação. Você faz pela movida, deixa a motora, faz pela movida e acha a relação certa. São as engrenagens aqui, tem vários tipos. Aqui você muda, né? Muda conforme os dentes ali, que é por dente. Ali é da semente, aqui é do adubo, né? Aqui do adubo. Então tem umas que já tem aquela caixinha, né? Com vários tipos de como é que eu posso dizer? Desse tipo de correia aí. Com os dentes, vamos dizer assim. Não precisa ficar tirando aqui. É só mudar com uma alavanquinha ali. Mas enfim, deu para mim pegar essa plantadeira que é mais complicada aqui. Senão, às vezes uma até do lado da outra, é bem tranquila de regular. Dessa forma aí seria assim. Essa plantadeira é mais simples, mas tem plantadeiras mais até mais moderna, bem mais moderna, né? Mas seria da minha parte, a explicação seria isso, isso é muito importante para o produtor. Seguinte, tem outra forma também de você regular pela circunferência da roda, né? Então você mede em torno, geralmente com uma cordinha, essa circunferência da rodado, e erga a plantadeira. Então você faz mais ou menos a conta, eu quero regular para 20 metros, faço 20 dividido pela circunferência e marca aqui, vê quantas voltas tem que dar. Às vezes você faz uma pré-regulagem sem ser necessário você ir lá no pedaço da lavoura antes, ou depois você dá uma volta na lavoura e vê se está certo, entendeu? Então tem essa opção de se regular. Então você mede, vou dar um exemplo, se eu medir esse pneu deu 2,20, mas eu quero regular para 20 metros, então você dá eu faço 20 dividido por 2,20, dá quantas voltas eu tenho que dar para dar os 20 metros, entendeu?
Então, se nesses 20 metros, essas tantas voltas, caiu tanto, eu vou saber, pelas contas que eu fiz, quanto que está caindo também. E tem outras coisas importantes também, né? Que não é só isso, tem que revisar toda a plantadeira inteira. Porque às vezes não adianta ter uma regulagem e o equipamento estiver ruim, né? Seguinte, tem outra forma também de você regular pela circunferência da roda, né? Então você mede em torno, geralmente com uma cordinha, essa circunferência da rodado, e erga a plantadeira. Então você faz mais ou menos a conta, eu quero regular para 20 metros, faço 20 dividido pela circunferência e marca aqui, vê quantas voltas tem que dar. Às vezes você faz uma pré-regulagem sem ser necessário você ir lá no pedaço da lavoura antes, ou depois você dá uma volta na lavoura e vê se está certo, entendeu? Então tem essa opção de se regular. Então você mede, eu vou dar um exemplo, se eu medir esse pneu deu 2,20, mas eu quero regular para 20 metros. 20 metros, então você dá eu faço 20 dividido por 2,20, dá quantas voltas eu tenho que dar para dar os 20 metros, entendeu? Então, se nesses 20 metros, essas tantas voltas, caiu tanto, eu vou saber, pelas contas que eu fiz, quanto que está caindo também. E tem outras coisas importantes também, né? Que não é só isso, tem que revisar toda a plantadeira inteira. Porque às vezes não adianta ter uma regulagem e o equipamento estiver ruim, né? Primeiramente, aoba, meu nome é Anderson Alessi. Estarei falando sobre a semeadora de verão, sistema de distribuição de adubo e de semente. Aqui nós vemos tem as caixas de armazenamento de adubo e aqui tem as tabelas de regulação de adubo, espaçamento de 45 cm e de 50. Aqui as engrenagens onde é feita a regulação com 15 formas de regulação diferentes, onde se tem a quantidade de adubo que deverá cair por hectare. Aqui embaixo você tem as tabelas de regulação de semente para milho e soja. E aqui mesmo sistema que é de adubo, as engrenagens onde é feita a regulação. Como todo mundo sabe, a plantadeira funciona através do seu movimento. Quando a plantadeira vai andando, move-se o pneu lá e dá jogo nas engrenagens. Aqui tem os discos de corte, onde se corta a palhada com o famoso guilhotina ou pula-pedra, para facilitar o trabalho do agricultor, onde não se arranca a pedra no meio da lavoura. Aqui então tem a caixa de armazenamento de adubo. O mais interessante dessa plantadeira aqui, o sistema dela possui duas roscas, né? Que tocam em sentido oposto e dá mais precisão na distribuição de adubo. Diferente de outros sistemas onde tem apenas uma rosca e não se tem tanta precisão, principalmente nos nossos terrenos onde tem bastante declive, subida, descida. Esse sistema aqui é bastante preciso, quase não tem diferença na distribuição de adubo. E aqui tem a caixa de armazenamento de semente, onde através dessas calhas a semente fica armazenada aqui e ela vai descendo ali naquela canaleta ali. Como eu disse, né, a caixa de armazenamento aqui em cima, desce por essa mangueira e cai aqui. Essa aqui é uma plantadeira de sistema pipoqueira. A semente vem da caixa, se armazena, se deposita todo aqui, onde vai caindo através desses buracos ali e chegando até aqui, onde você tem o organizador de semente e aqui o disco de semente. Como pode ver, a semente de soja, e você tem diferentes tipos de peneira, é o tamanho da semente recomendado. Aqui você tem o sistema de sulco, onde você regula para quanto mais distante ou mais a quantidade de terra que cai no sulco da semente. E aqui você regula para ser mais aberto, mais fechado. Aqui você regula para quanto que você quer mais distante. Ó, aqui você abre e fecha, deixando a proximidade da terra no sulco para a semente. Então aqui
é onde se ficam as duas roscas que eu mencionei ali da distribuição de adubo. E ela pode ser regulada para rosca de 1 polegada ou de 2 polegadas. E isso altera na quantidade de adubo que cai por hectare. Quanto maior o tamanho da rosca, mais adubo irá